Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé em Cristo, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na fé, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a segunda distinção entre tais alianças, sobre a qual nos debruçaremos neste vídeo, é no que tange os arautos das alianças, os emissários, aqueles que trouxeram em primeira mão o anúncio do advento da aliança. Se por um lado a aliança da anterior aliança foi entregue por anjos, na nova aliança, a nova aliança foi entregue por Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3, que diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Se a anterior aliança foi entregue pelos santos anjos, a nova aliança foi entregue por Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Neste vídeo em especial examinaremos o seguinte tema: tendo em vista os arautos das alianças, requer-se, demanda-se observar a condição, o status de cada um desses arautos, a fim de aferir a grandeza de cada uma das alianças. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, a anterior aliança ela foi entregue pelos santos anjos no Sinai. Veio uma voz do céu quando daquele advento da primeira aliança, mas sobre a montanha encontravam-se anjos. Como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão, pregando a liderança judia, religiosa, disse-lhes: vós que recebeste a lei por ordenança de anjos e não aguardastes. Moisés não viu a Deus. Nenhum homem nunca viu a Deus. O próprio Cristo advertiu a esse respeito no Evangelho de João, quando ele disse: nunca ninguém jamais viu a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Por outro lado, quem entrega a nova aliança é o próprio Filho amado. Em Marcos capítulo 1 está lá: e ele, indo por todas as aldeias, dizia:
arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino dos céus. Aleluia! É a nova aliança que traz a plenitude dos tempos, a justiça pela fé, fé nas promessas. É a nova aliança que traz a purificação de pecados. É a nova aliança que traz a adoção de filhos. É a nova aliança que traz o direito de coerdar todas as riquezas e promessas pela fé em Cristo. É a nova aliança que traz o reino de Deus, primeiro dentro do homem. Como São Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso também o Filho amado dissera antes de São Paulo dizer tal revelação quanto ao reino de Deus, o Filho amado dissera: Não acrediteis, não imagineis que podereis ver o reino dos céus ali ou acolá. Ele não vem com aparência exterior, ele está no meio de vós. Foi o Filho amado, com a sua aliança, a nova aliança, que trouxe todas as riquezas do reino de Deus. Então, os arautos, os emissários, os pregadores, aqueles que trouxeram o anúncio da chegada das alianças são distintos. Arautos da anterior aliança, santos anjos. Arautos da nova aliança, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Emanuel, Deus conosco. E eu quero te chamar a atenção para isso. Por quê, pastor Davi? Não apenas a lei, mas muitas religiões, muitos credos há no mundo, instituídos na esperança, na fé, na confissão de que receberam a mensagem trazida por anjos a determinados homens, profetas, mediadores escolhidos. Não estamos aqui para agredir credo algum, respeitamos todos os credos de religiões, sejam quais forem, mas há de se refletir a respeito disso. O que, pastor? Certamente, o conteúdo trazido por um santo anjo nunca será semelhante ao conteúdo trazido pelo próprio Filho de Deus, quer dizer, pelo próprio Deus na terra. Sim, caro espectador, respeito o seu credo, sua religião, que é fundada em alguma mensagem trazida por santo anjo a um escolhido, a um mediador, a um profeta. Respeito sua fé, mas eu quero te alertar que nunca nenhuma mensagem angelical estará no mesmo patamar que uma mensagem trazida pelo próprio Deus na terra. E foi esse o esforço do escritor da Epístola aos Hebreus, empreendido por ele, para convencer aquele povo que estava desertando da fé em Cristo, voltando para a lei, a aliança trazida pelos santos anjos. Foi esse esforço de confrontar, de comparar a condição, o status dos arautos, que ele realizou para que aquele povo, daquela igreja judia convertida ao cristianismo, percebesse: não podemos trocar a mensagem trazida pelo próprio Emanuel pela mensagem trazida por santos anjos. A mensagem angelical, seja qual for, ela deve ser respeitada, mas nenhuma mensagem angelical nunca estará no mesmo patamar da mensagem trazida pelo próprio Deus na terra, Emanuel, Jesus Cristo. Vamos ao texto que está em Hebreus, em que ele se preocupa em realizar esse esforço para que aquela igreja e quaisquer outros povos que se baseiam em alguma mensagem trazida por anjos, para que todos, enfim, saibam: há uma mensagem, há uma aliança superior, fundada em uma mensagem trazida por um arauto que é muito mais que um anjo. É Deus na terra, é Emanuel. Veja o que o escritor da Epístola aos Hebreus nos revela em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 3. Ele, falando de Jesus,
que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Jesus. Ele está dizendo, Jesus, o arauto da nova aliança, é a expressão exata do ser divino. Não é uma aparente semelhança, é a expressão exata do ser divino. Isso é muito mais do que um anjo é. Aleluias, glória a Deus. E ele continua, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja a autoridade da palavra do arauto da nova aliança, Jesus Cristo. Essa palavra sustenta a existência de todas as coisas. O arauto da nova aliança é o criador e mantenedor de todas as coisas que existem e que foram criadas. E ele continua, depois de ter feito a purificação dos pecados, quer dizer, o arauto da nova aliança, Jesus Cristo foi pendurado na cruz, morreu, seu sacrifício foi aceito por Deus quando da sua ressurreição. Ele agora já subiu às alturas, está à direita de Deus, da majestade divina, porque a obra da justiça já foi realizada. Quer dizer, esse arauto da nova aliança traz a libertação do poder do pecado, coisa que nenhum santo anjo, por mais que deva ser respeitado, é capaz de fazer. A mensagem desse arauto é muito mais significativa, porque esse arauto veio trazer a libertação dos pecados. Aleluias! E ele diz no verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, ele está comparando os arautos das alianças, anjos e o Filho amado, Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco. E ele é bem claro que Jesus Cristo recebeu um nome que é superior a de qualquer santo anjo. É esse o arauto da nova aliança, cujo nome é superior ao nome de qualquer anjo, querubim, serafim. Aleluia! Ele tem um nome superior a qualquer principado e potestade das regiões celestiais. Glória a Jesus Cristo. E isso é significativo. Se ele é mais poderoso, certamente o que ele traz é mais poderoso. Se ele tem um nome superior ao dos anjos, então o nome dele, que carrega em si a palavra nome, qualidades, então ele tem mais qualidades a serem imitadas que os santos anjos. Aleluia! Se ele é quem sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, ele sustenta inclusive a vida e a existência dos santos anjos. Veja, caro espectador, a grandeza do arauto da nova aliança diante da grandeza do arauto da anterior aliança. E ele prossegue, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o Filho é chamado Deus, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aleluias! Já na anterior aliança, essas escrituras citadas pelo escritor da Epístola aos Hebreus, essas escrituras eram conhecidas daquele povo que compunha aquela igreja.
de hebreus que, convertidos à fé em Cristo, foram. Ele cita o livro de Salmos e já naquela escritura constava referência a alguém que era Deus ao lado de Deus, alguém que gozava da condição de filho, e filho é muito mais que ministro ou servo, porque ao mesmo tempo que ele diz que o filho amado goza da condição de filho, que Jesus Cristo, o arauto da nova aliança, goza da condição de filho, ao mesmo tempo ele diz que o filho amado, arauto da nova aliança, goza, como foi predito no livro de Salmos, da condição divina. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu de óleo de alegria, mais que a teus companheiros. Aleluias, glória a Deus. Por outro lado, os santos anjos são chamados de labaredas de fogo, ministros. É a posição, é o status, é a condição dos arautos da anterior aliança. Ministros, labareda de fogo, mas não filhos, mas não Deus. E isso é significativo, caro espectador. Isso só demonstra que o conteúdo do que o Filho amado, arauto da nova aliança, nos trouxe é infinitamente superior. Porque quando ele existia, porque sempre existiu, os anjos, os santos anjos, ainda não existiam. E o texto prossegue. Verso 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele está apresentando o Filho de Deus, o Deus que estava ao lado de Deus. Assenta-te à minha direita. Por isso Deus disse a Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Esse é o Criador, Ele quem criou, o portador, o arauto da nova aliança é apresentado pelo escritor da Epístola aos Hebreus como quem criou todas as coisas. Se antes ele o apresentou como quem a sustentava pela palavra do seu poder, agora ele traz à tona a tremenda revelação que foi ele, o Filho amado, que foi ele, Deus ao lado de Deus, que criou todas as coisas. Talvez você diga: mas pastor, no Gênesis disse que foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Não esqueça, não ignore que Jesus é chamado pelo Evangelho de João de verbo, de palavra. Quando em Gênesis dizia que pela palavra Deus criava todas as coisas, em verdade era uma referência à atuação de Jesus como Criador de todas as coisas. Aleluia. Verso 13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Não são todos eles, os santos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Jesus, que é Filho de Deus, Jesus, que é chamado de Deus ao lado de Deus, Jesus é aquele que Deus determinou, diante do qual todos se dobrarão diante dele, que está à sua direita. Por outro lado, os arautos da anterior aliança são ministros, labaredas de fogo, aleluia, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança,
Jesus, o arauto da nova aliança, traz aos ouvidos, mentes e corações dos homens palavra, conteúdo, cujo conteúdo é muito mais significativo e revelador que a palavra e a mensagem trazida antes pelos arautos da anterior aliança, os santos anjos. Tendo em vista que os santos anjos eram criaturas, ministros, espíritos, labareda de fogo, criados pelo próprio Filho amado, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. A palavra de Jesus Cristo é a palavra do Filho amado, é a palavra do Deus que está ao lado de Deus nas regiões celestiais, é a palavra daquele que tudo criou e que tudo mantém. Aleluia, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seu profeta, seu ministro, seja qual for a mensagem angelical recebida pelo seu credo, seja qual for o teu templo, sua obra religiosa, não importa, com todo o respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus. Venha crer em Jesus Cristo, aleluia, Criador e mantenedor de todas as coisas. Venha viver pela fé na palavra do arauto da nova aliança. Palavra muito mais significativa, palavra muito mais reveladora, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus nas regiões celestiais, ao lado de Deus. E um dia todos diante dele se dobrarão. Por isso é determinação do Pai Celestial. Amém? Graças a Deus.